Paula comprou uma casa, mas foi obrigada a morar com a ex-esposa do marido e o filho dele. O marido não ligou para os sentimentos dela, mas todos têm uma surpresa quando chegam na casa. Paula sempre fora uma mulher de sonhos aparentemente simples, mas carregados de um valor pessoal profundo. Na infância, enquanto outras crianças falavam sobre viagens extravagantes ou carreiras de sucesso, ela falava sobre ter uma casinha no campo, um lugar onde pudesse caminhar descalça pela terra úmida e sentir o sol aquecendo-lhe a pele logo pela manhã. Com o passar dos anos, esse anseio foi se fortalecendo. A rotina urbana, marcada pelo trânsito, pelos ruídos constantes e pela falta de tempo para si mesma, só aumentava a convicção de que precisava de um refúgio silencioso. Quando adolescente, ela passava horas olhando fotos de chalés em revistas antigas ou navegando pela internet em busca de pousadas aconchegantes perdidas em montanhas. Às vezes, recortava imagens de casas rústicas com telhados de madeira e varandas que davam para alguma paisagem bucólica. Em seu quarto, formava um mural onde colava esses recortes, como se fosse um mapa do tesouro rumo ao dia em que teria condições de adquirir seu pedacinho de sossego. Com o tempo, a vida adulta chegou, trazendo contas, obrigações e a necessidade de estabelecer prioridades. Os amigos questionavam por que ela economizava tanto, por que não viajava mais ou comprava roupas caras. Paula apenas sorria e guardava as moedas num cofrinho improvisado, enquanto mantinha uma planilha detalhada no computador, acompanhando o crescimento de suas economias. Cada real me aproxima do meu sonho, pensava, ignorando os olhares intrigados que recebia. Quando conheceu Ricardo, há cerca de 7 anos, ele parecia entender e apoiar a maior parte dos desejos dela. Ele tinha um sorriso aberto, um jeito tranquilo de enxergar o mundo e se interessou rapidamente pelas aspirações de Paula. Logo estavam fazendo pequenas viagens juntas, como se fosse um exercício para o grande objetivo. Em muitas dessas escapadas de fim de semana, visitaram cabanas para alugar ou áreas próximas a lagos, imaginando como seria viver rodeados de verde e longe do caos da capital. "Você realmente acredita que vai dar certo?" ele perguntava enquanto folheava catálogos de imóveis rústicos. "É o que mais quero na vida, Ricardo", respondia Paula com um brilho nos olhos. "E acredito que, com planejamento, podemos chegar lá." Eles se casaram 5 anos atrás, numa cerimônia modesta, mas cheia de afeto. Paula usou um vestido simples, que combinava com o clima campestre que tanto amava, mesmo que a festa acontecesse num salão na cidade. Ricardo, de terno, não escondia a alegria de vê-la feliz. Naquele dia, ela já sonhava que, um dia, as fotos do álbum de casamento seriam expostas numa casa rodeada de flores silvestres, com o som de pássaros ao fundo, em vez de buzinas. Durante os 2 primeiros anos de matrimônio, o casal morou em um pequeno apartamento. As contas eram apertadas, porém Paula conseguiu manter o hábito de economizar. Trabalhava em horário comercial e às vezes fazia bicos no fim de semana, enquanto Ricardo contribuía com as despesas gerais. Ele tinha um estilo mais relaxado, gostava de compras supérfluas de vez em quando, mas não chegava a atrapalhar os planos dela. Com o tempo, acabou até se envolvendo na ideia de achar um lugar de refúgio. O momento tão aguardado veio quando encontraram um anúncio de uma propriedade simples, porém acolhedora, às margens de um lago sereno, a pouco mais de 1 hora de carro do local onde residiam. Ainda precisaria de reformas, mas tinha um bom terreno, algumas árvores robustas e, principalmente, a vista encantadora do lago, cercado de pinheiros altos que sussurravam ao vento. Paula não conseguiu disfarçar a empolgação ao pisar ali pela primeira vez. O cheiro da terra, o frescor da brisa e o silêncio cortado pelo canto ocasional de pássaros formaram uma sinfonia perfeita de paz. "É aqui", ela sussurrou para Ricardo, quase sem acreditar que realmente estava vivendo aquele instante. "Parece promissor", ele concordou, embora com um olhar mais contido. "Temos que ver a papelada, o preço, mas confesso que gostei bastante." Os dias que se seguiram foram uma correria de negociações com o corretor, visitas para conferir a estrutura da casa e discussões sobre os valores. Por fim,
Com todo o dinheiro que Paula havia economizado ao longo dos anos, combinado a um pequeno empréstimo, fecharam o negócio. Ela sentiu uma onda de satisfação quando finalmente segurou as chaves. Apesar de o exterior precisar de pintura e alguns reparos, não se importava. O que valia era a sensação de alcançar um objetivo de tanto tempo. A casa era de madeira rústica, com janelas grandes voltadas para o lago. Na varanda, havia espaço suficiente para uma mesinha e 2 cadeiras de balanço. Paula se imaginava lendo ali, nas manhãs dos finais de semana, sentindo o aroma do café misturado ao ar puro. Também se via convidando amigos para um churrasco em dias de sol, ou servindo queijos e vinhos à medida que o crepúsculo tingisse o céu em tons de rosa. Ricardo, por sua vez, adorava visitar lojas de móveis antigos. Ele aparecia com ideias. Já pensou se colocamos um aparador de demolição na sala? Ficaria incrível. Paula aprovava contente. E depois podemos pintar as paredes de um tom claro para destacar a madeira, respondia. A rotina do casal, então, consistia em dividir o tempo entre o apartamento e a casa do lago. Em alguns fins de semana, eles iam com o carro carregado de ferramentas, compravam suprimentos em lojas de construção e passavam o sábado consertando telhas, lixando paredes ou rearranjando os móveis recém-adquiridos. À noite, exaustos, faziam um jantar simples, mas saboroso, geralmente massa com molho caseiro, e abriam um vinho para celebrar cada pequena conquista. Em breve, talvez a gente se mude para cá de vez, dizia Paula, servindo 2 taças. Não vejo a hora de acordar todo dia com esse silêncio. Ricardo erguia a taça, sorrindo. Um passo de cada vez, meu amor. Mas também quero isso. Ela se sentia grata, pois tinha um marido aparentemente solidário, um lugar lindo para chamar de seu e, quem sabe, uma oportunidade de começar a planejar a família que tanto sonhava. Muitas vezes, ao caminhar pelos arredores do lago, Paula visualizava um futuro em que seguraria a mão de um filho ou filha enquanto observassem juntos os peixes na beira d'água. Também imaginava ver Ricardo ensinando a criança a nadar, enquanto ela prepararia um piquenique repleto de frutas. Contudo, a vida costuma brincar com as certezas das pessoas. Em uma tarde tranquila, Paula estava na cozinha da casa do lago, cortando legumes para o jantar. O fogão rústico crepitava e o cheiro de alho refogado espalhava-se pelo ambiente. Lá fora, o sol se escondia devagar atrás das árvores e a luz alaranjada pintava o chão de dentro da casa. Ela cantarolava, de bom humor, sentindo o corpo relaxado após um dia produtivo de arrumações. De repente, notou Ricardo parado diante da janela, com a expressão carregada de preocupação. Ele costumava manter o semblante descontraído, mas naquele instante parecia envolto numa nuvem escura de pensamentos. Seu olhar fixo no lago indicava algo que roçava o desespero. — Amor, está tudo bem? Perguntou, desligando o fogo para prestar atenção total nele. Ricardo pigarreou antes de responder. Precisamos conversar. Imediatamente o corpo de Paula reagiu, como se um calafrio subisse pelas costas. Ela secou as mãos num pano de prato e virou-se para ele, tentando manter a voz firme. Sobre o que é? Você parece aflito. Ricardo hesitou, desviando o olhar por alguns segundos, antes de encará-la novamente. Havia um peso evidente em seus olhos castanhos, algo que ela não reconhecia. Então, ele soltou a notícia que mudaria tudo. Luana, a ex-esposa dele, e Gabriel, o filho do primeiro casamento, estavam com problemas. Precisariam ficar ali por tempo indeterminado, até que Luana se recuperasse de uma depressão causada pela perda do emprego e que Gabriel pudesse ter mais estabilidade. A princípio, Paula ficou sem ação. Aquilo não era algo que ela jamais imaginara. Embora soubesse da existência de Luana e de Gabriel, mantinha pouco contato, pois a relação entre Ricardo e a ex-esposa se restringia a questões pontuais envolvendo o filho. Ainda assim, ela sempre procurou respeitar. Entretanto, agora, não se tratava de uma visita. Era uma mudança completa. Eles vêm para cá em alguns dias, ele prosseguiu, a voz tensa. Acho que você entende a situação, né? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Conseguiu apenas balbuciar.
E onde eles vão ficar? Temos espaço, retrucou Ricardo quase como se fosse óbvio. O quarto de hóspedes e o cômodo que usamos como depósito podem ser arrumados. O coração de Paula apertou. Aquilo significava ver seu precioso refúgio se tornar a casa de mais 2 pessoas, ligadas diretamente à história anterior de Ricardo. Seria Luana, a mulher que um dia fora a esposa dele, agora dividindo o mesmo teto, mesmo que cada um tivesse seu quarto. E Gabriel, ainda um adolescente, cheio de demandas, precisando de atenção e estrutura. Tentando manter a calma, ela perguntou com a voz fraca: "Você ao menos conversou comigo antes de tomar essa decisão?" Ricardo franziu a testa, como se achasse desnecessário o questionamento. "Eu decidi porque senti que era o certo. Você sabe que Gabriel é meu filho. Não posso deixá-los desamparados." Paula sentiu um nó na garganta. Em nenhum momento ele dissera: "Vamos decidir juntos." Parecia algo unilateral, imposto. A casa no lago, até então símbolo do amor e da parceria do casal, era oferecida a outra família sem que ela tivesse chance de ponderar. "E os nossos planos?" Ela tentou insistir, a voz se tornando um sussurro angustiado. Ricardo deu de ombros, evitando encará-la diretamente. "São só alguns meses, talvez. Até a Luana se reerguer. Você se diz tão compreensiva." A palavra compreensiva atravessou Paula como uma flecha. Ser compreensiva era diferente de ser ignorada. Ela recuou um passo, desnorteada, lembrando de como havia economizado, planejado cada detalhe. Tudo para no fim ver outra família usufruir daquele espaço sem sequer consultá-la. "Mas você não pensou em como eu me sentiria?" conseguiu perguntar. Ele meneou a cabeça, claramente desconfortável com a cobrança. "Eu pensei, mas achei que não seria tão difícil para você entender. Eles não têm para onde ir." A panela no fogão ainda estava desligada, e o cheiro de alho começava a se dissipar, dando lugar a um vazio incômodo na cozinha. O vento lá fora parecia ter parado, e o silêncio pesado se instalou entre eles. Paula tentou controlar a raiva misturada com decepção, seu olhar vagando pelos utensílios de cozinha, como se algo ali pudesse lhe fornecer uma resposta que Ricardo não dava. Durante alguns segundos, ela questionou se estava sendo egoísta ao não querer abrigar Luana e Gabriel. Pensou na fragilidade de Luana, na adolescência de Gabriel, que certamente precisava de suporte. Mas também lembrou de todo o empenho que colocara naquela casa, do quanto desejava uma fase de paz ao lado do marido. Seria justo abrir mão da privacidade e da tranquilidade que mal começara a desfrutar. Porém, antes que pudesse organizar melhor os próprios sentimentos, Ricardo virou-se, pegou a xícara de café que estava sobre a bancada e caminhou em direção à porta do corredor, sem dizer mais nada. A impressão que dava era que ele considerava o assunto encerrado, sem precisar de nenhuma anuência oficial de Paula. Era como se esperasse que ela simplesmente aceitasse, sem discutir. Ela abriu a boca, tentando encontrar alguma forma de protestar, de dizer que aquilo tudo era um absurdo. Uma parte de si queria gritar: "Eu não concordo!" Mas, diante da expressão de Ricardo, cansada, talvez até irritada, a voz não saiu. Ele nem mesmo olhou para trás. Estava encerrando a conversa de forma unilateral, deixando-a sozinha com as dúvidas e a sensação sufocante de desvalorização. Paula sentiu as mãos trêmulas e uma pontada de dor brotou em seu peito. Precisava de tempo para digerir a notícia. Precisava entender como lidar com a invasão daquele espaço que custara tanto esforço e paciência. Precisava, sobretudo, de um gesto de empatia por parte do próprio marido, que agora se recolhia sem lhe dar essa chance. Observou-o se afastar com passos firmes e desaparecer pela porta. O ranger do assoalho foi a última coisa que ela ouviu, antes do silêncio voltar a dominar o ambiente. Ficou sozinha na cozinha, encarando a parede, até que a xícara vazia dele repousasse suavemente sobre a pia. O cheiro de alho, outrora tão acolhedor, agora parecia amargo. Diante desse cenário, Paula quis argumentar, gritar, exigir explicações. Sentia-se enganada e injustiçada. Porém, a surpresa e a frustração a deixaram atônita, sem conseguir formular uma única frase coerente.
E naquele momento, quando ela mais precisava de um gesto de consideração, Ricardo apenas virou as costas, pegou sua xícara de café e foi para outro cômodo, como se o assunto estivesse definitivamente encerrado. Paula ficou paralisada na cozinha, ainda tentando digerir o turbilhão de emoções que a invadiam. A notícia de que Ricardo planejara, mais uma vez, acomodar Luana e Gabriel em seu lar sem consultá-la fora um golpe inesperado. Enquanto o vapor suave da panela de sopa subia, ela sentia que a tranquilidade do ambiente já começava a se dissipar. O eco do anúncio recente mergulhava em sua mente como uma pedra que, ao tocar a água, desperta ondas que se espalham sem parar. Ainda ali, as mãos apoiadas no balcão, ela se lembrava vividamente de outro episódio semelhante que havia acontecido meses antes, quando ainda viviam no apartamento na cidade. Nessa ocasião anterior, Ricardo chegara tarde numa noite, batendo à porta do apartamento com certo ar de urgência. Antes que Paula pudesse perguntar algo, ele dissera: Luana ficou sem lugar para morar. O contrato de aluguel dela venceu, e o proprietário decidiu não renovar. Então ela e Gabriel vão ficar conosco por algumas semanas. Ao ouvir isso, Paula sentira o coração apertar. Mesmo sem conhecer profundamente a ex-esposa de Ricardo, intuía que sua convivência não seria simples. Ainda assim, motivada pelo sentimento de parceria e pela convicção de que aquele incômodo não seria duradouro, ela tentara acolher a situação. Com o passar dos dias, o temporário transformou-se em permanente. As tais algumas semanas se prolongaram por meses, e a presença de Luana se tornava mais incômoda a cada amanhecer. Paula tentava manter a boa vontade, mas percebia nuances estranhas no comportamento da hóspede. Luana dava explicações vagas sobre a suposta demora no novo emprego, alegando que a vaga fora adiada por motivos de burocracia ou falta de documentos. Enquanto isso, Gabriel, ainda adolescente, seguia sem entender exatamente a tensão que pairava no ar. Já Ricardo, embora prometesse resolver as coisas, pouco fazia para pressionar a ex-esposa a encontrar outro lar. Uma noite específica marcou Paula de maneira decisiva. Ela chegara mais cedo do trabalho, trazendo a cabeça pesada após um dia estressante no escritório. Ao abrir a porta, viu-se diante de uma cena desconcertante. Luana sentada no tapete da sala, dobrando roupas de Ricardo como se fosse a dona da casa. Havia camisas de malha, calças jeans e até roupas íntimas, tudo organizado em pilhas impecáveis. Um sentimento de violação a invadiu. Aquilo ultrapassava a fronteira do aceitável. Não era apenas alguém usando um quarto de hóspedes, mas sim ocupando funções que, em seu entendimento, pertenciam a ela. Paula respirou fundo, esforçando-se para manter a calma. Luana, eu posso cuidar disso, obrigada, mas não é necessário, dissera Paula naquele dia, com uma voz vacilante, tentando não soar grosseira. A resposta de Luana, com um meio sorriso condescendente, foi rápida. Relaxa, Paula. Você está sempre trabalhando demais. Achei que estaria fazendo um favor. O tom de aparente cordialidade, no entanto, trazia um subtexto de afronta. Paula percebeu isso no jeito como Luana deslizava as mãos pelas roupas, quase como se quisesse deixar claro: eu conheço esse homem há mais tempo. Eu sei como lidar com ele. E o pior era que Ricardo não parecia ver problema algum naquela cena. Recordar esses momentos fazia Paula sentir o estômago embrulhar. Agora, na cozinha da Casa do Lago, todo o déjà-vu se manifestava com intensidade ainda maior. Ela revivia cada instante da longa temporada em que fora praticamente ignorada, enquanto Luana desfrutava de uma intimidade deslocada. Lembrava-se de como, após o jantar, Ricardo e a ex-mulher seguiam conversando sobre histórias de um passado que Paula não compartilhara, trocando risos e memórias, enquanto ela tentava encontrar um espaço para se manifestar. Era como se a legítima esposa fosse um vulto, e o casal, de fato, fossem Ricardo e Luana, unidos por segredos e cumplicidades antigas. Quando Paula demonstrava insatisfação, Ricardo rebatia com frases secas: é só ciúme bobo, ou você está exagerando.
Ele insistia que ela deveria se orgulhar de ter um marido tão generoso, capaz de acolher a mãe de seu filho sem hesitar. Com o tempo, esses argumentos minaram a força de Paula. Ela se fechou em silêncio, passando a aceitar as imposições, ainda que isso a fizesse sentir-se menor a cada dia. Agora, tudo voltava como um pesadelo recorrente. A chegada iminente de Luana e Gabriel à casa do lago anunciava um novo ciclo de invasão, e as memórias daquela convivência sufocante pulsavam como feridas abertas. Na manhã seguinte ao anúncio, Paula tentou agir mecanicamente. Acordou cedo, lavou o rosto, prendeu os cabelos e foi até a cozinha preparar o café. Cada movimento parecia carregado de tensão. Ao segurar a xícara, notou que suas mãos tremiam. O aroma do café, que costumava lhe trazer consolo, agora evocava uma mistura de medo e revolta. Ela se perguntava como seria dividir novamente o ambiente com Luana, especialmente naquele lugar que fora sonhado como um refúgio de paz. Queria confrontar Ricardo, mas ele partira para resolver pendências na cidade, deixando apenas a sombra de sua decisão inegociável pairando no ar. Paula, então, decidiu focar no almoço que pretendia preparar mais tarde. Talvez ocupar a mente ajudasse a aliviar a angústia. Abriu a geladeira, verificou os ingredientes e pensou em fazer algo leve. Quem sabe uma salada colorida e um frango assado. Precisaria de uma receita diferente, pois estava cansada dos mesmos temperos e da rotina monótona. Nesse instante, avistou o notebook de Ricardo aberto em cima da mesa da cozinha. Seu próprio computador estava desligado e ela pensou, por que não usar o dele para pesquisar a receita rapidamente? Sem qualquer segundas intenções, sentou-se e começou a digitar, ainda tomada por certa inquietação. Ao entrar no navegador, percebeu que havia abas abertas. Uma delas mostrava uma conversa recente entre Ricardo e Luana. Por uma fração de segundo, Paula hesitou. Não gostava de invadir a privacidade de ninguém. Porém, a lembrança das situações passadas a instigou e algo em seu coração implorou para que ela entendesse melhor o que se passava. Será que eles estão combinando detalhes da mudança? Pensou. Com o estômago já tenso, clicou na janela de chat. As palavras que surgiram diante de seus olhos foram como um golpe brutal, atingindo-lhe em cheio a alma fragilizada. Ali estavam não apenas comentários sobre logística, malas e datas de chegada. Havia confissões maldosas escritas por Ricardo, retratando Paula como obsessiva pelo trabalho, incapaz de cozinhar algo que prestasse, além de fazer piadas sobre sua transformação física. Paula leu incrédula as críticas sobre seu ganho de peso, as referências a seu ronco e até o desgosto de Ricardo em partilhar a cama. Não acredito que ele me expõe assim, murmurou, enquanto o rosto queimava numa mistura de raiva e vergonha. E como se não bastasse, viu também as fotografias que ele enviara a Luana, imagens de Paula dormindo, capturadas sem consentimento. Olha ela aqui parecendo um saco de batatas, diziam as legendas que Ricardo digitara, seguidas de risadas digitadas por Luana. Em certos trechos, Luana chamava Paula de baleia branca, e Ricardo parecia consentir, usando emojis de gargalhadas cúmplices. Parecia um show particular de crueldade, no qual a intimidade de Paula se tornara motivo de escárnio. Ela quase deixou cair a xícara que ainda segurava na outra mão, tamanho o tremor que a acometeu. A mente dela recuou a lembranças do dia em que Ricardo se ajoelhara para pedi-la em casamento, jurando-a amar em todas as circunstâncias. Agora, via-se reduzida à chacota. O peso de cada frase era esmagador, destruindo o que restava da confiança de Paula. Sua mente girava, relembrando o dia em que Ricardo prometera amá-la para sempre. Agora, lia ofensas sobre seu corpo e ria ácida de Luana. Um nó formou-se em sua garganta, enquanto ela se sentia traída em todos os níveis. As lágrimas queriam jorrar, mas uma raiva contida a mantinha firme. Inclinou-se para fechar a janela do chat, o estômago revirando, o coração descompassado. A realidade gritava que seu casamento estava em ruínas. Sentia seu mundo desabar a cada segundo. Por fim, sem conseguir segurar o impulso,
Ela fechou o laptop, abafando um grito de indignação e de dor. A descoberta das mensagens foi um baque irreversível. Paula, que até então se esforçara para manter algum diálogo ou esperança de reconciliação, sentiu que havia chegado ao limite. Não existia mais a menor possibilidade de fingir que tudo estava sob controle. Mesmo que seu coração doesse e sua respiração falhasse de vez em quando, ela entendeu que estava diante de uma verdade. Ricardo não era o homem que ela acreditara conhecer. Naquele dia, ela trancou-se no quarto, as mãos comprimindo o rosto, sufocando soluços desesperados. Chorou, deixando que as lágrimas fluíssem sem barreiras. Cada lembrança boa do passado se misturava às ofensas que agora queimavam em sua memória. Por que ele faria isso? Repetia para si, voz embargada. Pensava em como, se o casamento passava por dificuldades, teriam tantas formas de tentar resolver. Conversar, propor terapia de casal ou até mesmo, em último caso, terminar de maneira honesta. Mas não assim, não pelas costas, sem chance de defesa, sendo ridicularizada junto a outra pessoa que ocupava um lugar ambíguo em suas vidas. Depois de minutos que pareciam horas, Paula limpou o rosto. Decidiu que seria a última vez que verteria lágrimas por causa daquela traição. Precisava reagir, mesmo que doesse. Precisava preservar a dignidade que ainda lhe restava. Olhou-se no espelho do banheiro, os olhos avermelhados, e tentou inspirar fundo. Chega, Paula, chega. Ele não vai mais te ver chorar. Ainda assim a dor permanecia. Era como uma lâmina invisível, cortando-a por dentro. Aquilo não dizia respeito apenas a Ricardo mandar Luana e Gabriel para o refúgio no lago. Era mais profundo. Era a destruição de laços, de confiança, do que um dia fora promessa de parceria. Ela sabia que não conseguiria enfrentar tudo sozinha. Precisava de apoio, e a primeira pessoa em quem pensou foi sua mãe, Marta. Pegou o telefone com as mãos trêmulas e a cada toque o coração batia acelerado. Quando Marta atendeu, com a voz amável de sempre, Paula desabou. Mãe, não estou bem, não sei nem por onde começar. Calma, filha. Aconteceu alguma coisa, você está chorando? Eu descobri que o Ricardo, ele anda me desprezando, me humilhando, rindo das minhas inseguranças. Ela engoliu em seco, tentando conter o choro. E o pior é que faz isso conversando com a ex-esposa, mãe. Marta silenciou por alguns segundos. Era perceptível o cuidado com que escolheria as palavras. Filha, me conte tudo com calma. Tô aqui para te ouvir. Paula então reuniu forças e narrou cada detalhe. Falou sobre como encontrara as conversas no notebook, sobre as fotos vexatórias, as palavras cruéis de ambos, as piadas com seu peso, as insinuações de Ricardo de que ela era obcecada pelo trabalho e de que cozinhava mal. Contou com a voz embargada o quanto isso a ferira, pois, em vez de receber apoio num momento tão delicado de sua vida, marcado por depressão e a perda do pai, fora alvo de risos e escárnio. Marta ouviu tudo atentamente. A cada pausa de Paula, suspirava ou soltava um "Meu Deus, filha". Quando a história finalmente terminou, ela soltou um suspiro longo. Você sabe o que eu penso disso tudo? Sei que você acha o Ricardo... Bem, você sempre foi cautelosa com ele. Não é só cautela, Paula. É que se ele chegou a esse ponto, duvido que mude. E, se for para você levar essa dor adiante, vai se tornar insustentável. Aquela constatação doeu, mas Paula sabia que a mãe tinha razão. Lembrou-se de como, há anos, Marta demonstrava preocupação com o jeito displicente de Ricardo, que adorava aparentar uma generosidade quase teatral, mas se esquivava quando o assunto era respeito genuíno pelos limites dos outros. Eu só não sei o que fazer, mãe. A casa, o lago, tudo que eu planejei para mim, agora não faz mais sentido. Então pare de se agarrar a algo que só te causa sofrimento. Como assim? Venda essa casa, minha filha. Livre-se do símbolo que vocês dois construíram juntos. Esse sonho se transformou num pesadelo com o Ricardo dentro. Mãe, eu trabalhei tanto para ter isso, tantos anos economizando, abdicando de tanta coisa. A voz de Paula soava trêmula, os olhos marejados novamente. Sinto que, se eu vender, estarei jogando tudo fora.
Você trabalhou para ter uma vida feliz, Paula. Não para criar um palco onde seu marido e a ex dele podem te humilhar. Ele não merece aproveitar desse seu esforço. Dê um basta. As palavras de Marta martelaram a mente de Paula. Ela sempre fora muito apegada àquele lugar, mas agora percebia que o refúgio que idealizara se transformara em algo que a sufocava. Pensar em Luana e Gabriel transitando pelos cômodos, sentindo-se confortáveis no espaço que ela mesma reformara, era absurdo. O ar lhe faltava de tanta indignação. Tudo bem, vou pensar nisso, murmurou sentindo um frio na barriga. Talvez seja o melhor. Faça o que o coração e a razão indicarem, filha. Mas não fique parada esperando que o Ricardo mude. Proteja-se. A conversa com a mãe terminou com Paula mais decidida do que nunca. Se Ricardo havia chegado àquele ponto de crueldade, ela não podia mais protelar. Venderia a casa e recomeçaria, por mais que doesse se desfazer de um sonho tão antigo. No mesmo dia, Marta acionou um amigo corretor. Paula mal conseguia acreditar quando, poucas horas depois, recebeu a ligação dele dizendo que havia um casal interessado. Queriam um imóvel tranquilo no campo, para desfrutarem a aposentadoria longe da cidade. Paula olhou em volta, para as janelas amplas que davam vista para o lago, e pensou que aquela cena, tão bonita, não pertencia mais ao seu futuro. Mesmo assim, decidiu que precisava conhecer os possíveis compradores, sentir se eram pessoas de confiança. Quando Gustavo e Carolina chegaram, Paula pôde perceber de imediato uma atmosfera de bondade ao redor deles. Gustavo, um senhor de cabelos ralos e expressão cordial, olhava cada detalhe como se admirasse uma obra de arte. Carolina, de sorriso sereno, passava a mão nas paredes de madeira, comentando o quão firme e bem cuidada a estrutura parecia. Paula sentiu um conforto interno ao ver que eles elogiavam cada espaço com sinceridade. É realmente um lugar aconchegante, disse Carolina, parando diante da lareira de pedra. Dá até para imaginar as noites frias, com o fogo aceso tomando um chá. Sinceramente, fazia tempo que não achávamos algo tão completo. Gustavo completou com brilho nos olhos. Temos visitado várias propriedades, mas nenhuma tão acolhedora. Paula, observando a cena, engoliu em seco. Lembrou-se de como, anos antes, ela própria tivera essa mesma sensação de deslumbramento ao conhecer a casa, quando ainda sonhava passar finais de semana tranquilos ali, na companhia de Ricardo. Apertou as mãos discretamente, pois não queria transparecer a dor que sentia naquele instante. Depois que o casal examinou todos os cômodos, caminharam até a varanda, onde se acomodaram em cadeiras de madeira. A vista do lago naquele horário era espetacular, com raios de sol atravessando a copa dos pinheiros, refletindo na água plácida. Gustavo e Carolina sorriam, enamorados pela paisagem, e Paula teve a certeza de que eram as pessoas certas para ocupar aquele espaço. Então acho que podemos confirmar. Estamos interessados, sim. Gustavo falou com tom animado. O corretor disse que o pagamento pode ser feito de forma imediata. Carolina olhou para Paula, notando que ela parecia hesitar. Então perguntou: Está tudo bem? Aconteceu algo? Paula respirou fundo, sentindo a garganta apertada. Precisava ser sincera, mas não queria entediá-los com seus problemas. Ainda assim, algo lhe dizia que precisava esclarecer a situação. Olha, eu vou vender, mas talvez dentro de alguns dias batam aqui querendo entrar. Meu marido, ou melhor, em breve, ex-marido, ele planeja trazer a ex-esposa e o filho para morar. Mas, obviamente, já não é mais a casa dele. Gustavo e Carolina se entreolharam, surpresa e compaixão estampadas em seus rostos. Entendemos, sim. Carolina tocou o braço de Paula com delicadeza. Se aparecerem, nós explicaremos que a casa já tem novos donos. Agradeço demais a compreensão de vocês, disse Paula, baixando o olhar por um instante. Não quero que isso afete a negociação. Fique tranquila, Gustavo respondeu, a voz tranquila. Qualquer situação a gente conversa. Eles selaram a venda naquele mesmo dia, com a promessa de que os papéis seriam assinados rapidamente. Paula sentiu um alívio imediato, embora a pontada de tristeza se mantivesse. Afinal, estava abrindo mão de um sonho.
mas ao mesmo tempo percebia que era o único caminho para libertar-se de uma angústia maior. Nas semanas seguintes, Paula se movimentou de modo cauteloso. Continuou em contato com os compradores para alinhar detalhes da escritura, mas em nenhum momento mencionou nada a Ricardo. Deixou que ele acreditasse que ela apenas se acostumara à ideia de receber Luana e Gabriel. Assim, ele seguia os planos de buscar a ex-esposa e o filho para instalá-los na casa do lago. Sempre que falava com Paula, Ricardo tentava fingir uma espécie de normalidade. Você vai ver, amor, só vai ser por um tempo. A Luana está realmente precisando. Ela apenas sorria de canto sem demonstrar nada. Tudo bem, Ricardo, faça o que precisar. Era a resposta em tom contido que disfarçava o turbilhão dentro dela. Nas horas vagas, Paula terminava de guardar seus pertences mais pessoais em caixas, mentalizando que, em breve, aquela história ficaria para trás. À noite, deitava-se na cama e relembrava todos os detalhes dos últimos acontecimentos, desde o momento em que descobrira as mensagens até o sentimento de humilhação que a corroía. O que lhe trazia certa paz era a consciência de que tomara as rédeas da situação, dessa vez sem se deixar intimidar pelos argumentos de Ricardo. Na noite anterior à viagem que ele faria para trazer Luana e Gabriel, Paula o viu fechando malas e conferindo documentos no corredor da casa. Ele checou o celular, provavelmente confirmando os horários. Então aproximou-se da cozinha, onde ela preparava um chá. Quer ajuda com algo? Ele perguntou num tom que parecia até gentil. Não, obrigada. Estou tranquila, respondeu sem erguer muito o olhar. Ricardo notou que Paula estava estranhamente calma, mas não questionou. Talvez estivesse convencido de que ela, enfim, aceitara a situação ou se resignara. Se houvesse algum vislumbre de dúvida em sua cabeça, ele não demonstrou. Apenas pegou a xícara que ela lhe ofereceu e tomou alguns goles, pensativo. Amanhã eu devo chegar com eles no fim da tarde. Acho que umas 6. Você fica bem aqui sozinha? Claro, eu devo resolver algumas coisas de trabalho, organizar uns documentos, mentiu Paula, segurando a xícara com cuidado. Desejo boa sorte na viagem. Ela piscou, e o sorriso leve que surgiu em seus lábios não denunciava o segredo que carregava. Por dentro, seu coração batia forte. Lembrava-se de Gustavo e Carolina, que já planejavam como dispor os móveis na sala, e de como a escritura final seria assinada em breve. O destino de Ricardo estava selado, mas ele não fazia ideia. Naquele instante, o marido assentiu, finalizou o chá e seguiu para o quarto. Paula respirou fundo, pensando que, em pouco tempo, um capítulo doloroso da sua vida enfim terminaria. Ela sabia que a reação dele, ao descobrir que a casa fora vendida, seria explosiva. Ainda assim, sentia um estranho alívio ao imaginar o cenário. Ricardo sequer suspeitou. Estava convicto de que ela enfim se curvara à sua bondade. Achava que Paula se derretera diante do argumento de ajudar Gabriel e a mãe dele. Na sua cabeça, a esposa estava pronta para obedecer sem contestar. Mal sabia ele que um baque o aguardava. O dia da mudança de Luana e Gabriel para o lago despontou com um sol claro, iluminando a paisagem com um brilho quase festivo. Ricardo levantou-se antes do amanhecer, ansioso para colocar em prática tudo o que havia planejado. Encheu a mala de viagem com roupas, separou alguns lanches para o caminho e se apressou até a garagem, ligando o carro com um sorriso contido no rosto. Em sua mente, não havia qualquer dúvida de que tudo correria conforme o esperado. Afinal, passara meses articulando aquela acolhida, acreditando que Paula, enfim, havia se rendido à ideia. Assim, partiu em direção à cidade para buscar Luana e Gabriel, prometendo a si mesmo que esse seria o recomeço que tanto idealizava. Ao estacionar em frente ao prédio de Luana, teve uma breve sensação de déjà-vu. Lembrou-se de quando fora casado com ela e como, na época, compartilhavam esse tipo de rotina, arrumar malas, organizar a vida. Mas tentou dissipar o pensamento. Agora tudo era diferente. Ele tinha Paula, e mesmo que o relacionamento não estivesse tão leve quanto antes, acreditava numa espécie de acomodação natural entre os envolvidos. Por isso, quando viu Luana descendo com Gabriel e um punhado de bagagens,
abriu um sorriso largo e saiu do carro para ajudá-los. Nossa, vocês trouxeram bastante coisa, hein? Comentou, pegando uma caixa que parecia pesada. Melhor sobrar do que faltar, disse Luana, ajeitando uma mecha de cabelo. E você sabe como é, Gabriel. Não larga seus videogames nem por um segundo. E ainda dizem que sou exagerado, retrucou o garoto, revirando os olhos enquanto conectava os fones de ouvido. Ricardo riu, tentando manter a atmosfera leve. Depois de acomodar tudo no porta-malas e no banco traseiro, ele conferiu rapidamente se não havia esquecido nada. Era impossível não notar o ânimo de Luana, que lançava olhares pela janela do carro, sonhando em rever o lago que marcara um período significativo de sua vida. Gabriel, por outro lado, mantinha-se entediado, mexendo no celular e murmurando canções inaudíveis que escapavam pelos fones. Ao longo do trajeto, Luana aproveitou para fazer perguntas sobre a casa e como andava a rotina do lugar. A Paula gosta de passar muitos dias lá. Ela vai ficar confortável com a gente por perto? Você acha que isso é definitivo ou só provisório? Ricardo, embora se esforçasse para aparentar tranquilidade, sentia certo desconforto com algumas questões. Ainda assim, respondia da maneira mais segura que conseguia. Ela me garantiu que não tem problema, afirmou ele, como se repetisse um discurso já decorado. A casa é grande o suficiente e o lago é um lugar perfeito para a gente se reorganizar. Ótimo. Estou mesmo precisando de uma mudança de ares, suspirou Luana, encarando o horizonte. Gabriel se manteve calado, apenas erguendo os olhos quando o carro reduziu a marcha em algum trecho sinuoso da estrada. De vez em quando, Ricardo tentava puxar assunto com o filho, perguntando sobre as notas na escola, ou se ele estava animado para nadar no lago. Mas Gabriel respondia com monossílabos, voltando a imergir em suas músicas. Demorou cerca de 1h30 até que, finalmente, avistassem a curva que levava ao portão da casa de campo. O coração de Ricardo acelerou quando avistou as árvores altas e o contorno azulado da água. Ele sorriu ao imaginar Paula esperando na porta. Talvez surpresa, mas resignada. Acreditava que, de alguma forma, ela começaria a se acostumar à ideia de ver Luana e Gabriel por ali. Já conseguia até ouvir as possíveis frases que diria para amenizar a situação. É só temporário. Eles precisam de ajuda agora, depois podem alugar outra casa. Quando estacionou a SUV diante do portão, percebeu algo estranho. Havia um carro desconhecido parado logo em frente. Era um veículo simples, mas nitidamente não pertencia a Paula nem a nenhum conhecido que ele tivesse. Ricardo franziu o senho intrigado. Talvez fossem visitantes. Quem sabe algum prestador de serviço contratado por Paula? Por que tem outro carro aqui? Murmurou Luana, olhando através do vidro. Não faço ideia, respondeu Ricardo, abrindo a porta. Gabriel desligou os fones, sentindo o clima súbito de tensão. Todos desceram do veículo e começaram a pegar as primeiras malas. Ricardo indicou para eles seguirem, garantindo que o mistério se resolveria em instantes. Porém, ao subir os degraus de madeira que davam acesso à varanda, depararam-se com um casal em pé, sorrindo de maneira educada. Ele, um senhor de postura confiante, mas não arrogante. Ela, uma mulher de olhar meigo que observava os recém-chegados com curiosidade. Olá, posso ajudar em algo? Perguntou o homem que parecia se chamar Gustavo, mantendo um tom de cordialidade contida. Pois não? Retrucou Ricardo sem disfarçar a estranheza. Desculpe, mas quem são vocês? Estou aqui na minha casa trazendo minha família. Vocês são amigos da minha esposa? O homem trocou um breve olhar com a companheira antes de responder. Ela fez um leve som, como se tivesse um recado difícil de dar. Então, disse com calma. Sinto muito, mas esta casa pertence a nós agora. Compramos diretamente da senhora Paula. Está tudo devidamente registrado. As palavras fizeram o rosto de Ricardo empalidecer instantaneamente. Ele levou alguns segundos para processar, piscando várias vezes. Uma onda de confusão e descrença invadiu seu semblante. Precisava de alguma prova de que aquilo era um equívoco monumental. Desculpe, mas deve haver algum engano. Eu moro aqui. Comprei este lugar com a minha esposa há um tempo. Acho que vocês se confundiram, disse,
a mão que segurava as chaves tremendo levemente. Luana, ao seu lado, olhava Gustavo e Carolina com uma expressão de surpresa misturada a desapontamento. Gabriel parou de mover as malas, erguendo os olhos para o pai. Como assim, pai? Você não disse que a gente podia ficar aqui? A voz do garoto soava desconfiada, quase ferida. Ricardo começou a suar frio. Procurou o celular no bolso, tentando em vão ligar para Paula. Esperava que ela atendesse de imediato e resolvesse o mal-entendido. Mas o toque insistente caía na caixa postal, ou simplesmente não completava. A cada nova tentativa, a angústia crescia. Como ela podia não atender numa hora dessas? Ela vai me pagar, murmurou praticamente sem perceber que falava em voz alta. Deve ser algum equívoco, Luana, fique tranquila. Vou resolver isso agora. Porém, Gustavo manteve a postura calma, como quem não pretendia discutir. Com os braços levemente cruzados e Carolina ao lado, ele indicou a porta fechada. Aconselho você a conversar com a Paula, mas esta casa não é mais de vocês. Já assinamos todos os documentos, temos a escritura em mãos, fizemos uma vistoria completa e agora moramos aqui. Lamento que tenham vindo de longe com a mudança, mas não há nada que possamos fazer. Ricardo estremeceu. As palavras finais soaram como um veredicto incontestável. Luana, que antes trazia um brilho de expectativa, agora segurava uma caixa contra o peito, perplexa. Seus lábios tremeram levemente, sem emitir palavra alguma. O choque de perceber que nada do que imaginara se concretizaria a paralisava. Ela buscou o olhar de Ricardo, na esperança de que ele dissesse algo que desfizesse aquela loucura. Deve ter acontecido um problema de comunicação ou algo assim. Eu comprei este lugar junto com a minha esposa. Essa história de ela ter vendido para vocês é totalmente sem cabimento. A voz de Ricardo cresceu no final da frase, traindo a impaciência que começava a lhe dominar. Carolina, porém, permaneceu serena. Não havia sarcasmo ou zombaria em seu rosto, apenas uma expressão de empatia contida. Era como se compreendesse que aquele homem, tomado de fúria e confusão, estivesse prestes a enfrentar uma grande decepção. Sinto muito que seja assim, mas está tudo legalizado. Talvez a Paula não tenha compartilhado os detalhes com você. Ela suspirou, observando Luana. Imagino que seja uma situação complicada, mas não podemos deixá-los entrar. Precisamos manter nossa privacidade. Luana, enfim, encontrou a própria voz, embora trêmula. Você não pode expulsar a gente desse jeito. Eu já morei aqui antigamente. Quer dizer, não exatamente aqui, mas isso não faz sentido. O tom dela era uma mistura de indignação e humilhação. Gustavo sacudiu a cabeça, como se lamentasse a circunstância. Gabriel, mais atrás, ainda segurava um fone em uma das mãos, atordoado. Ele encarava o pai com uma expressão de cobrança, como se quisesse entender por que Ricardo lhe prometera algo que não existia. Olha, não é questão de expulsar. A casa é nossa. Se você morou aqui, sinto muito, mas as coisas mudaram. Gustavo respondeu, mantendo a voz educada. Sem saber como contra-argumentar, Ricardo tentou novamente telefonar para Paula, apertando os botões do celular com força. Vamos, atende, sussurrou sem resposta. Luana olhou para ele com olhos arregalados. Então, o que a gente faz agora? Questionou ela com um fio de esperança. Não sei. Deve haver alguma explicação. Talvez seja um mal-entendido ou Paula tenha feito algo sem me avisar. Ele tentava se convencer de que a situação era passageira. Vou resolver. Mas cada tentativa de contato era em vão. A caixa postal de Paula parecia ser o único destino das ligações dele. O silêncio do outro lado da linha, pontuado pela voz eletrônica, soava como um escárnio cruel, reforçando que não havia saída imediata. Ricardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peito apertar. Precisava manter a pose diante de Luana e Gabriel, mas internamente estava em pânico. Como Paula ousara fazer algo tão drástico sem avisá-lo? Gustavo e Carolina continuavam na varanda, observando o desenrolar daquela cena com uma espécie de compaixão discreta. Não queriam humilhar ninguém, mas também não cederiam. Afinal, haviam adquirido a casa de forma legítima e não pretendiam abrir mão da tranquilidade tão desejada.
Acho que é melhor vocês conversarem com a Paula, de verdade, Gustavo repetiu, apontando o portão. Quando as coisas se esclarecerem, podemos voltar a falar. Mas por agora, a casa não pode abrigar vocês. Luana deixou escapar um suspiro agudo, quase um gemido de indignação. Olhou para Gabriel, que devolveu o olhar com certa frustração. O garoto mal entendia o peso daquela reviravolta, mas o rosto corado denunciava a vergonha de estar nessa situação constrangedora. Ricardo, sentindo-se cada vez mais pressionado, percebeu que permanecer ali discutindo não levaria a nada. Sem conseguir provar nada em contrário, ele assentiu com a cabeça, como se desistisse. Em um movimento brusco, guardou o celular no bolso e se virou para Luana e Gabriel. Vamos embora, não há o que fazer aqui, sussurrou procurando manter a voz firme. Mas e onde a gente vai ficar? Perguntou Luana baixinho, ainda sem acreditar na guinada dos acontecimentos. Não sei. Vamos ter que achar um hotel ou algo temporário até eu resolver essa história. Os três seguiram rumo ao carro carregando novamente as malas que mal haviam tirado. Cada passo sobre o chão de cascalho soava como um eco de humilhação. Gabriel voltou a pôr os fones de ouvido, mas não ligou a música, pois estava atordoado demais para qualquer distração. Luana fitava o chão com o coração palpitando de raiva e desamparo, enquanto Ricardo mantinha a expressão fechada, incapaz de olhar para trás. Gustavo e Carolina, ainda parados na varanda, acompanharam com os olhos a cena. Quando Ricardo ligou o carro, deu uma última olhada para eles. Podia notar um lampejo de solidariedade no rosto do casal, mas isso não amenizava sua dor. Engatou a marcha e partiu devagar, seguindo o caminho de volta até o portão. Atrás, via-se uma casa que, há poucos minutos, considerava sua. Agora, ela se tornara inalcançável, quase como se fosse propriedade de um estranho por conta de um feitiço. E de fato era. Enquanto o veículo se afastava, Gustavo e Carolina trocaram breves palavras. Tomara que se entendam, ou que situação complicada. Fecharam a porta, ainda que sem trancar, pois não esperavam que Ricardo retornasse tão cedo. Sabiam que ele provavelmente tentaria contato novamente, mas também percebiam a firmeza de Paula ao vender a casa. Sentiam pena, mas não viam motivo para recuar. Era um contrato legítimo, ponto final. A humilhação de Ricardo atingia níveis jamais imaginados. Em silêncio, encarou a estrada à sua frente, enquanto Luana, ao lado dele, abraçava o casaco, pensativa e frustrada. Gabriel, no banco de trás, olhava as árvores passarem pela janela, sem saber ao certo como reagir. Tudo o que o garoto entendia é que o pai lhe prometera um lar novo, mas agora havia apenas incerteza. Ricardo tentava manter o semblante de controle, mas por dentro fervia, lembrando das conversas recentes em que se gabava de que Paula finalmente cederia. Ele passara meses debochando da esposa, planejando encaixar a ex-mulher e o filho no lugar que julgava pertencer-lhe por direito, sem sequer consultá-la de fato. Agora via-se sem teto nesse lugar, que dava como certo e sem sequer uma explicação plausível para Luana e Gabriel. No dia seguinte, Paula marcou um encontro com Ricardo em um local neutro, um pequeno café próximo ao trabalho dela. Não queria conversas em casa, nem no antigo apartamento que já não considerava lar. Precisava deixá-lo bem longe de qualquer conforto que pudesse amenizar a pancada. Enquanto ela seguia para o café, o vento leve tocava seus cabelos e uma sensação mista de alívio e tensão preenchia seu peito. Não seria uma conversa fácil, mas era inevitável. Após o que acontecera, Paula sabia que não havia mais espaço para meias palavras. Ela chegou 10 minutos antes do horário combinado. Escolheu uma mesa no canto, pediu um café com leite e ficou observando o movimento de clientes entrando e saindo. Alguns buscavam um café rápido antes do trabalho. Outros pareciam turistas, admirando a decoração acolhedora do lugar. Paula tentava se concentrar no aroma suave dos grãos moídos na hora, mas sua mente martelava lembranças dolorosas. Será que ele tentará negar tudo novamente? Pensou, respirando fundo para conter o turbilhão de ansiedade. Ricardo chegou atrasado, suado de nervoso, com olheiras fundas,
sinal de uma noite mal dormida. Ao localizá-la, hesitou por um instante na porta, como se estivesse reunindo coragem para enfrentá-la. O movimento do café pareceu se intensificar ao redor deles, formando um ambiente caótico que contrastava com o silêncio tenso que se instaurava na pequena mesa. Ele se aproximou sem sorrir, puxou a cadeira e sentou-se diante dela, evitando encarar seus olhos de imediato. Assim que se ajeitou, começou a despejar perguntas, exigindo explicações, a voz trêmula de indignação. Por que você fez isso? Vendendo a casa sem me dizer nada? Me deixando passar essa vergonha? Ele exasperou-se, batendo a mão na mesa, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. Paula, até então calada, ergueu os olhos e o encarou com firmeza. Sentiu o coração disparar, mas não baixou a guarda. Eu apenas cuidei da minha vida, Ricardo. A mesma que você tratou de destruir quando decidiu me transformar em piada com a sua ex-mulher. A menção a Luana fez Ricardo desviar o olhar rapidamente. Ele abriu a boca, tentando se defender, mas as palavras lhe faltavam. O suor em sua testa parecia denunciar o desconforto que sentia. Antes que tentasse qualquer desculpa, ela continuou, a voz trêmula de raiva. Li tudo. Vi as conversas, as fotos, as piadas sobre meu corpo. Li vocês me chamando de baleia branca. Devo dizer que foi bem esclarecedor. A respiração de Paula estava acelerada e ela percebia a expressão dele ficar ainda mais pálida. Aquele era o momento em que todas as máscaras caíam. Não havia desculpa, não havia mentira capaz de mudar o fato de que ela vira a crueldade dele exposta em mensagens digitais. Ricardo, nervoso, tamborilava os dedos sobre a mesa, como se procurasse um fio de esperança. Paula, foi um momento de bobeira, de raiva. Ele começou, mas logo se perdeu em meias palavras, sem convicção nenhuma na própria justificativa. Sabia que ela lera tudo e que não havia como apagar as provas. Chega, ela cortou com uma dureza que ele jamais presenciara. Qualquer amor que eu tinha por você sumiu quando vi o que fez. Ricardo pareceu murchar. Apoiou um dos cotovelos na mesa, levando a mão à testa, numa tentativa de se esconder das pessoas que olhavam de soslaio. O barulho das xícaras tilintando ao fundo contrastava com o clima de tensão que os envolvia. E quanto a nós, ao nosso casamento? Ele questionou, já ciente de que não tinha terreno, mas tentando agarrar qualquer fiapo de esperança. Ela respirou fundo, sentindo a garganta seca. Por mais que doesse, Paula reuniu firmeza para desfazer qualquer ilusão. Não existe mais nós. Também pedi o divórcio e meu advogado já está cuidando de tudo. Você pode brincar e rir de mim, mas não se esqueça de que a casa estava no meu nome. Eu paguei cada centavo. Você imaginou que podia me trair, me menosprezar e ainda usar meu refúgio para abrigar a Luana? A menção à casa atingiu Ricardo como um golpe direto. Ele sentia o rosto arder, relembrando da cena humilhante em que chegara com Luana e Gabriel para encontrar pessoas desconhecidas em sua casa. Sem argumentos, abaixou os olhos. Estava destruído pelo próprio veneno. Não era capaz de encontrar uma saída honrosa para a situação. Deu uma risada amarga, quase um soluço, e murmurou numa voz trêmula. Você não pode fazer isso comigo, não pode me deixar sem nada. A frase soou patética até para seus próprios ouvidos. Ele mesmo se deu conta, no mesmo instante, de como aquilo parecia insensível. Afinal, como exigir alguma coisa de uma mulher que fora alvo de tanta crueldade? Você ficou sem nada porque não cuidou de mim quando eu era tudo o que você tinha, finalizou Paula, pegando a bolsa e se levantando. Agora, assuma as consequências. Ela saiu, deixando Ricardo ali no café, afundado em arrependimento tardio. Conforme ela se afastava, sua figura firme e altiva contrastava com a palidez dele, que mantinha o olhar perdido num ponto qualquer da parede. Alguns clientes espiavam, mas logo voltavam às próprias conversas, talvez percebendo que se tratava de um desfecho dramático de casal. Ainda assim, a intensidade das últimas palavras dela reverberava na cabeça de Ricardo. Ele pegou o copo de água que estava sobre a mesa e deu um gole, tentando conter o tremor nas mãos.
Uma pontada de desespero lhe subiu à garganta. Lembrou-se das fotos, dos risos que trocara com Luana, das mensagens maldosas que escrevera. Pensava em como tudo parecia divertido naquele momento, sem imaginar que seria descoberto. E agora enfrentava as consequências. Tentava se agarrar à explicação infantil de que fora apenas brincadeira, mas sabia que a humilhação que causara em Paula não tinha volta. Observou a cadeira vazia diante dele, sentindo-se o maior dos tolos. Nos dias que se seguiram, Paula começou a respirar mais livremente. A princípio, ela acordou na manhã seguinte sentindo um aperto no peito, como se ainda carregasse um resquício de culpa ou mágoa. No entanto, bastou sentar à mesa da cozinha do pequeno apartamento que alugara temporariamente para sentir um ar renovado. Já não precisava medir palavras ou temer encontrar Ricardo folheando catálogos de decoração ao lado de Luana. Não havia mais o risco de ser ridicularizada em conversas secretas. Era como se ela, finalmente, pudesse existir plenamente sem ser tema de piada. Para lidar com a burocracia do divórcio, Paula contratou um advogado recomendado por uma amiga. Reuniu os documentos necessários, explicou o que acontecera e, embora sentisse a voz embargar em alguns momentos, encontrou na própria dor uma força inesperada. O advogado, muito profissional, assegurou que o processo seguiria sem maiores complicações, pois ela tinha provas contundentes das mensagens que mostravam o descaso de Ricardo, além de ser a legítima proprietária da casa. Isso a tranquilizou. Era como se estivesse tirando um peso gigantesco das costas. A dor, claro, existia. Ainda lembrava dos dias bons que vivera ao lado de Ricardo, quando viajaram pela primeira vez para o interior, as noites em que cozinhavam juntos, as mensagens de carinho que trocavam antes de tudo desmoronar. Às vezes, questionava se poderia ter feito algo diferente para evitar chegar àquele ponto. Mas, a cada reflexão, concluía que não era possível consertar uma relação em que respeito e cumplicidade haviam sido quebrados de forma tão cruel. Em alguns momentos, enquanto tomava café da manhã sozinha, Paula deixava escapar um suspiro triste, mas logo recordava as ofensas que lera, os insultos sobre seu corpo, as fotos que Ricardo enviara a Luana sem autorização. Lembrava também do alívio de não precisar mais suportar as manipulações, os sorrisos cínicos, a sensação de ser pisoteada e ignorada na própria casa. Assim, levantava-se da cadeira, decidida, e seguia o dia cumprindo suas tarefas e planejando um futuro em que ela seria a personagem principal da própria história. Ricardo, por sua vez, tentara contatá-la diversas vezes nos dias subsequentes. Ligava, mandava mensagens, chegava a escrever e-mails longos pedindo que ela reconsiderasse. Em alguns, ele soava arrependido. Prometo que nunca mais faria algo do tipo. Em outros, tentava bancar o ofendido. Não é justo me colocar nessa situação. Só que Paula já não lia com o mesmo olhar de antes. Limitava-se a repassar tudo ao seu advogado, que tratava de responder oficialmente, mantendo o tom legal e direto. Ela se recusava a encontrar pessoalmente o ex-marido, pois deixara claro que não havia mais nada a dizer. Quanto a Luana e Gabriel, Paula não tinha notícias diretas. Acreditava que Ricardo ainda tentava ajudá-los a achar outro local para morar. Os pensamentos sobre eles vinham como ecos distantes, pois, em seu íntimo, Paula decidira não desperdiçar mais energia com aquela história. Se antes sentira raiva e humilhação, agora prevalecia a ideia de reconstrução de si mesma, longe de qualquer dinâmica tóxica. Em seu novo espaço, embora pequeno, Paula começou a organizar rotinas diferentes, priorizando o bem-estar. Voltou a praticar caminhadas matinais, algo de que sentia saudade. Passou a cozinhar para si, testando receitas que nunca ousara experimentar. Permitiu-se até encomendar um bolo e comer sem culpa, ignorando comentários negativos sobre seu peso. Aquilo significava retomar as rédeas do próprio corpo e da própria vida. Uma tarde, arriscou ligar para a mãe, Marta, para agradecer pelo apoio. Ficaram quase 1 hora no telefone, compartilhando impressões e relembrando as reviravoltas de tudo o que acontecera. Marta, aliviada,
Comentou que estava feliz em ver a filha tomando o controle da vida. Afinal, por muito tempo, Paula se deixara levar pelas imposições de Ricardo. Não era uma conversa de lições de moral, mas sim de ternura, com Marta relatando que esperava vê-la um dia se apaixonar por alguém que realmente a valorizasse. Ainda assim, Paula deixou claro que, naquele momento, não desejava nenhum relacionamento. Precisava se reconectar consigo mesma, reconstruir sonhos e metas. Pensava em viajar, talvez passar uns dias na casa de uma amiga que morava perto do litoral. Queria ver o mar, sentir o vento salgado, lembrando-se de que o mundo era grande e cheio de possibilidades. Nos dias que se seguiram, Paula começou a respirar mais livremente. Havia dor, claro, pois era inevitável lamentar o fracasso de um relacionamento que fora tão importante em sua vida. Porém, sentia também um alívio crescente ao perceber que não precisaria mais suportar aquela convivência tóxica. O tempo passou e Paula vendeu o apartamento na cidade onde vivia com Ricardo, dividindo os bens de forma que se sentisse justa consigo mesma. Durante aquele processo, ela se viu obrigada a remexer em gavetas antigas, repletas de documentos e lembranças que, em outra época, teriam trazido dor. Agora, porém, cada foto ou papel assinado parecia apenas parte de um capítulo encerrado. Em vez de lamentar, concentrou-se na carreira, mergulhando em projetos que antes adiava por insegurança. Também iniciou um tratamento terapêutico, algo que recomendara a si mesma havia meses, mas nunca tivera coragem de fazer. Ajudou-a a enxergar que, durante o casamento, passara muito tempo tentando agradar, esquecendo-se de suas próprias necessidades. Livre de Ricardo, redescobriu antigos hábitos que, em algum ponto, haviam ficado pelo caminho. Acordar cedo para caminhar, por exemplo, era um deles. Fazia com que sentisse o ar fresco da manhã beijando seu rosto, enquanto o sol nascia suave, clareando as ruas ainda vazias. Também voltou a preparar refeições mais saudáveis, não para corresponder a expectativas externas, mas para nutrir o próprio corpo com cuidado e respeito. Quando se deu conta, já havia transformado boa parte da rotina. Nas redes sociais, decidiu compartilhar um pouco de sua história, não por autopiedade, mas para lançar luz ao tema de relacionamentos abusivos e traição. Ela escreveu com franqueza, relatando o processo de superar alguém que, por um período, fora importante, mas que lhe fizera tanto mal. Para sua surpresa, recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio de gente que tinha vivido situações semelhantes ou que, apenas por empatia, queria lhe enviar palavras de carinho. Em meio a tantas manifestações, surgiu uma mensagem que a chamou a atenção. Um homem chamado Leandro, que dizia ter passado por uma história muito parecida. Fora traído e enganado pela parceira, precisara lidar com perdas emocionais profundas e quase perdera a fé em relacionamentos. Paula ficou intrigada com a serenidade das palavras dele, pois, em vez de revolta, havia um tom de compreensão e de reflexão sobre como é possível se refazer dos escombros de uma decepção. Ela sorriu diante da tela, sentindo uma pontinha de afinidade que não sentia havia muito tempo. A troca de mensagens se intensificou. Inicialmente, conversaram sobre dores em comum, como a desconfiança que se instala após uma traição, a dificuldade de voltar a acreditar no outro. Com o passar dos dias, o tom foi se tornando mais leve. Ela contava que adorava cozinhar pratos sem carne e ele dizia ter curiosidade sobre receitas vegetarianas. Falavam de séries, livros e, sobretudo, de esperança. De vez em quando, Paula se pegava rindo alto sozinha em casa, ao ler as tiradas bem-humoradas de Leandro no chat. Era como uma brisa suave que adentrava a rotina dela, convidando-a a acreditar novamente na possibilidade de dividir a vida com alguém. Quando enfim decidiram partir para os telefonemas, uma nova camada de conexão se formou. A voz dele, firme e ao mesmo tempo tranquila, embalava conversas que se estendiam além do que planejavam. Certa noite, passaram quase 2 horas ao telefone sem que percebessem. Ela, sentada no sofá com uma manta sobre as pernas, fechava os olhos e deixava que as palavras fluíssem, contando detalhes do cotidiano, do trabalho,
das reflexões que fazia na terapia. Ele, por sua vez, compartilhava suas batalhas pessoais contra a sensação de fracasso que sentia depois de seu antigo relacionamento. Entre risadas e silêncios confortáveis, pareciam duas almas em sintonia. Não demorou para que decidissem marcar um encontro presencial. Apesar de estarem um pouco receosos, afinal, cada um trazia cicatrizes recentes, resolveram se ver num café, onde pudessem conversar sem pressa. No dia combinado, Paula chegou com alguns minutos de antecedência, o coração acelerado, as mãos suando ligeiramente. Leandro apareceu logo em seguida, trajando roupas simples, mas mantendo um sorriso acolhedor que combinava com a foto de perfil que ela já conhecia das redes. Quando se cumprimentaram, houve um instante de timidez, mas logo um turbilhão de assuntos se sucedeu. "Acho que a gente nunca fica sem papo, não é?" brincou ele, depois de uma hora de conversa. "Realmente, parece que nos conhecemos há muito mais tempo", concordou Paula, sorrindo ao perceber que se sentia segura ao lado dele. Nas semanas que se sucederam, os encontros se tornaram frequentes, e Paula notou que as antigas feridas já não lhe causavam tanta dor. Não que tivesse esquecido o que passou, mas percebia como cada marca se transformava em aprendizado. Num domingo à tarde, enquanto caminhavam num parque arborizado, Leandro pegou a mão de Paula com delicadeza, fitando-a com um olhar que a fez sentir-se verdadeiramente vista. Ela respondeu com um aperto suave, sorrindo internamente ao perceber que aquele contato não a assustava, mas a aquecia. Certa vez Leandro a convidou para visitar os pais dele, um casal aposentado que deixara a cidade em busca de uma vida mais calma à beira de um lago. Paula aceitou, sem imaginar que essa viagem lhe revelaria uma coincidência grandiosa. Depois de algumas horas de carro, ela notou que o caminho lhe parecia familiar. Reconheceu a curva da estrada, as árvores altas, e seu coração deu um pulo de surpresa. Ao estacionarem, ela viu que se tratava justamente do lago onde ficava a casa que um dia fora dela, a mesma que vendera a Gustavo e Carolina. "Você tá bem?" perguntou Leandro, intrigado com o riso abafado que ela tentava conter. "Sim, é que é muita coincidência. Fui dona de uma casa aqui. Vendi para um casal chamado Gustavo e Carolina." Nesse momento, a porta da casa se abriu, revelando Gustavo e Carolina, com sorrisos amistosos. Eles cumprimentaram Leandro com alegria, chamando-o de filho. Paula sentiu uma onda de surpresa tomar conta de seu corpo, seguida de um riso genuíno, quase libertador. Descobriu que Leandro era filho adotivo do casal e que, na época em que ela os conhecera, ele estava morando noutra região. Agora, vivia mais perto e costumava visitá-lo sempre. Gustavo se aproximou com uma expressão que misturava espanto e alegria. "Paula, que surpresa, nem acredito." "Pois é, a vida prega peças mesmo," ela respondeu, sorrindo em meio a um turbilhão de sensações. Carolina, sem perder tempo, os convidou a entrar, oferecendo a refeição que preparava. O aroma de comida caseira tomou conta do ar, enquanto Paula passava pelos cômodos que conhecera num contexto tão diferente. Observou a lareira, a varanda com a vista para o lago, e recordou as lágrimas que um dia derramara naquele lugar. Agora, porém, havia um clima de paz, como se cada peça do cenário tivesse se rearranjado para acolhê-la de forma amistosa. Entre goles de vinho e conversas descontraídas, Paula e Leandro explicaram como se conheceram, contaram um pouco de suas histórias. Gustavo e Carolina escutavam atentamente, trocando olhares cúmplices de quem pressentia que ali acontecia algo muito especial. Em certo momento, Gustavo deu um tapinha no ombro de Leandro, sorrindo de orelha a orelha. "Filho, esse destino foi mais esperto que todos nós, hein?" Paula sentiu o rosto corar de leve, mas estava à vontade, sem a tensão que normalmente a associava àquele lugar. O lago continuava calmo, os pinheiros ainda farfalhavam, mas, em vez de lágrimas, seus olhos refletiam uma felicidade renovada, construída longe das manipulações e traições do passado. Ali, onde um dia experimentara tanta dor, agora compartilhava sorrisos sinceros e calor humano. A relação com Leandro floresceu. Eles não tinham pressa, deixavam cada passo fluir naturalmente.
Paula percebia que o amor podia ser sereno e respeitoso, sem grandes demonstrações dramáticas ou o sacrifício de sua própria identidade. A sensação de paz ao lado dele a surpreendia, pois não esperava que a vida lhe trouxesse alguém com quem se entendesse tão bem depois de tudo que passara. Nos passeios de fim de semana, riam de coisas simples. Os filmes prediletos, as sobremesas preferidas, planos para o futuro que não precisavam ser mirabolantes para terem valor. Passados alguns meses, Leandro a pediu em casamento de modo simples, mas marcante. Estavam no quintal da casa dos pais dele, perto do mesmo lago que unira suas histórias de maneira inusitada. Ele segurou as mãos de Paula com cuidado e olhou firme em seus olhos. A brisa leve agitava os cabelos dela, enquanto o som da água tocava suave ao fundo. Paula, sei que a gente já viveu dores e frustrações, mas quero construir algo novo com você. Um futuro baseado em honestidade e companheirismo. Você aceita se casar comigo? Paula sentiu o peito se encher de alegria. Havia um brilho de certeza no olhar de Leandro que a fez sorrir antes mesmo de responder. Não era uma proposta cheia de pompa, mas tinha a verdade que ela sempre buscara. Sim, eu aceito, sussurrou com a voz embargada de emoção. O casamento foi discreto, contando apenas com as poucas pessoas que importavam. Marta, mãe de Paula, estava radiante, pois presenciara o renascimento da filha após um período sombrio. Gustavo e Carolina compareceram cheios de orgulho, abraçando Paula como se abraçassem a própria família. Foi uma celebração íntima, onde as trocas de olhares diziam muito mais que qualquer discurso. Enquanto trocavam alianças, Paula recordou a jornada que a levara até ali. O sofrimento, as perdas, a casa vendida, as surpresas do destino. Tudo culminava naquele instante de paz. No fim das contas, Paula entendeu que a verdadeira casa, o verdadeiro refúgio, não estava em vigas de madeira ou tijolos à beira do lago, e sim na solidez do afeto e do respeito mútuo. A duras penas, aprendera que um relacionamento autêntico não sobrevive de aparências, mas de gestos que valorizam e protegem quem somos. Ricardo seguiu seu caminho, provavelmente carregando as consequências das próprias escolhas. Luana e Gabriel desapareceram de sua vida, restando como ecos distantes de um drama que, em parte, a impulsionara a buscar renovação. Se por vezes ainda recordava o lago que vendera, ela logo percebia que existiam tantos outros cenários onde poderia plantar seus sonhos, sem o peso de um amor doentio. Agora, ao lado de Leandro, construiu um lar num lugar talvez menos idílico, mas repleto de aconchego e significado verdadeiro. Permitiu-se voltar a sorrir sem culpa, a acreditar na própria força, a cuidar de si como prioridade. O passado ficou para trás, deixando lições valiosas que a fizeram crescer, e cada lágrima derramada fortalecera suas raízes, preparando-a para florescer de novo, com mais vigor e consciência. E foi nessa paisagem de vida recomeçada, sem grandes pompas, mas com a firmeza de quem reconhece o próprio valor, que Paula finalmente encontrou a felicidade que tanto almejava.